Eu entrava em contato com a pessoa com a TV daquele jeito. Tá no chuvisco lá? Exato, sintonizava Chuviscado. o canal e entrava em contato. Porque eu achava que tinha alguma coisa errada comigo. Eu ouvia vozes, eu via coisas, eu sentia coisas. E eu pensei, tem alguma coisa errada comigo aqui. Audio Jungle. Eu trabalho tanto com espíritos masculinos quanto com espíritos infantis. É você que escolhe? Não. Ou eles que escolhem? Não, é uma ligação ancestral, né? Ah, é? A gente costuma dizer que toda essa ligação que a gente tem com as entidades é uma ligação ancestral. Já vem de linhagem, né? Ou seja, você já é escolhido para realizar um determinado trabalho. E se você não aceitar, por exemplo? Olha, existem muitas controvérsias em relação a isso. Por exemplo, até realmente eu aceitar, fazer todas as minhas iniciações Como e começar a trabalhar. Você já tinha alguma coisa? Já. Com 6 anos, Primeira assim, coisa que você lembra, assim. Com 6 anos eu lembro de ver espíritos como se fosse uma pessoa, Que assim. nem o filme lá, O Sexto Sentido? Exatamente. Então, Você via. Perfeito. Perfeito. Não uma imagem transparente. Não. Pessoa... Não era tela mental. Sei. Era uma pessoa mesmo, assim. Então, eu sempre conto essa história até para ficar bem organizado. Tá. A minha tia tinha um bar que ficava na frente da casa dela. E o bar era aqui, tinha um corredor aqui, a casa dela era aqui. A gente brincava muito nesse corredor quando era criança. E muitas vezes eu via pessoas saindo do bar, entrando na casa dela, e eu ficava irritada porque eu ia atrás dessas pessoas. Eu falava que é a casa da minha tia, você está entrando onde? O que vocês estão fazendo aqui? E eu ia atrás, eu ia chamar minha tia para aquelas pessoas. E aí não tinha mais Chegava ninguém. lá e não tinha mais ninguém. E ela achava que você estava mentindo? Não, às vezes eu falava assim, ela nem me dava atenção. Tá. Ou às vezes eu chegava e já tinha ido embora, sabe? Não dava nem tempo de falar. Entendi. Né? Então, hoje, isso acontece, é um pouco diferente, porque eu já tenho domínio, então eu não vejo o tempo todo. Você não tinha medo quando você era criança? Não, quando Nunca era teve criança, medo? não. Mas quando foi que você entendeu? Eu vim a ter medo quando eu fui para a Renovação Carismática Católica. Fiz parte também. Você fez parte também. A minha mãe, até hoje, ela é diretora de um grupo de oração. Então, no RCC, por exemplo, eu fazia seminários. E aí eles ficavam, espírito não sei o quê, espírito papapá, né? E na Renovação Carismática, eu peguei um pouco de medo, né? Só que com 11, 12 anos ali, eu já fazia magia. O que tipo de coisa? Por exemplo, eu fazia magias com a TV ligada, igual tá aquela ali. Sei. Eu entrava em contato com a pessoa com a TV daquele jeito. Tá no chuvisco lá? Exato. Sintonizava o canal e entrava em contato. Como? E aquilo pra mim era como se fosse uma brincadeira, tipo uma telepatia. Mas tipo, você falava? Sim, eu falava. E respondia? Fulano, eu quero falar com você. Tá. Eu preciso falar com você, eu preciso te ver, eu preciso não sei o quê. E eu ligava e ficava na frente da televisão, assim. Então, Caramba. eu fazia isso ainda quando eu era criança. E aí tudo bem. Quando eu fui para a Renovação Carismática, tinha aquela história de eu renego, tem um cerco de Jericó, né? Eu renego Quimbanda, Umbanda, Espiritismo, não sei o que mais. E aí começou a me dar um pouco de medo por causa daquela questão. Isso não é de Deus, né? Então isso me deu um pouco ali de medo, digamos assim. Mas adormeceu um pouco. Não adormeceu tanto, por quê? Porque na Renovação Carismática, a gente tem a fusão do Espírito Santo, né? Que a gente começa a orar em línguas e aí vem o que tem que vir. E dentro da Renovação Carismática Católica, eu andava de joelhos. Eu estava rezando ajoelhada. Sei. E quando eu começava a orar em línguas, meu corpo tremia tanto. Você andava. Que eu ia parar lá na frente do altar. Andava ajoelhada. E em casa também isso acontecia muito. Eu dormia entre a minha mãe e meu pai, ainda acho que com 27 anos, tinha noite que eu ia dormir na cama dos meus pais. Eu falava, mãe, coloca a mão na minha cabeça. Não, porque eu tremia, tremia, assim, ao ponto da cama bater na parede. Mas tremia por quê? Porque eu sempre fui médium de incorporação, né? Ah, tá. E aí ninguém sabia o que era? O meu pai sabia. Sabe por quê? Meu pai sabia porque ele já trabalhou. Ah, tá. Ele trabalhava na mata antigamente, depois ele foi também para ali Mata? na mata. Ele fazia trabalhos fechados na mata.
Existem núcleos de trabalhos dentro das religiões, dentro dos cultos. Alguns trabalhos são feitos na mata, outros trabalhos são feitos em terreiro. Tá. Enfim, então lá em Goiás era mais feito na mata, assim. Então, quando ele saiu, ele deixou tudo de lado, mas ele sempre teve evidência, sempre teve ali o dom da palavra. Só que daí ele foi usar isso onde? Na renovação carismática. Entendi. Então ele sabia o que estava acontecendo comigo. Quando você tremia. Quando eu tremia, só que ele não falava. E aí? E aí eu passei mal até os meus 31 mas anos. não foi ao médico, nada? Eu ia no médico, não tinha nada. Putz. Eu no médico não tinha nada. Porque eu achava que tinha alguma coisa errada comigo. Eu ouvia vozes, eu via coisas, eu sentia coisas. E eu pensei, tem alguma coisa errada comigo aqui.